Bora lá, Rafael. Obrigado, Nazareno. Então, mais uma vez, pessoal, uma boa tarde, sejam bem-vindos de volta. Hoje a gente vai fazer aqui a nossa segunda aula, né, do mini curso sobre resultados que consideram invariantes geométricos, né, e a gente quer saber métricas que são maximizantes, né, em certo sentido, para o invariante geométrico que a gente considerar, né. Então, deixa eu lembrar rapidamente o que a gente fez no primeiro encontro. Então, a gente fez essa sessão sobre introdução à largura min-max, né? A gente considerou o seguinte invariante, né? A largura min-max, que é definida para uma métrica riemanniana, numa variedade compacta, tridimensional, que, digamos que ela não tenha bordo, né? Por enquanto. Então, você tem uma classe de homotopia de caminhos de superfícies, certo? Então, a gente viu aí vários exemplos, né? E aí você tem essa classe de homotopia, né, de caminhos no espaço de superfícies contidas em M3, e aí você considera, né, para todos os caminhos que estão nessa lambda, né? Lambda é a nossa classe de homotopia, né? Para todo caminho nessa classe de homotopia, você olha para a superfície de maior área e depois toma o ínfimo sobre todos os caminhos nessa classe, né? Então, esse é o invariante que a gente considerou, né, no primeiro encontro, e aí a gente discutiu alguns resultados sobre isso, tá? Primeiro resultado que a gente trouxe, né, uma primeira motivação para que esse invariante fosse considerado, né, o teorema min-max, que é um teorema que garante que numa variedade compacta sem borda qualquer, né, para uma métrica riemanniana qualquer, sempre existe uma superfície mínima, né, que é um ponto crítico do funcional área. Então, um dos objetivos hoje é a gente falar um pouco mais sobre preliminares e ser um pouco mais preciso, né, sobre o que esse objeto, o que é uma superfície mínima, né? Em que sentido é que a gente considera ela como um ponto crítico da área, certo? Então, existe uma superfície mínima, que a gente denota aqui por sigma, que realiza, né, uma superfície mínima, você vê aqui, fechada, mergulhada, que tem área, né, essa é a nossa notação para a área, o valor absoluto de sigma, né, a nossa notação para a área dela realiza a largura min-max, certo? E aí a gente viu que com hipóteses adicionais, seja HIT positivo, né, HIT ambiente positivo, ou então simetrias, né, nessa métrica ambiente, você consegue tirar mais conclusões, né, consegue ser mais preciso para dizer quem é essa sigma, né? Por exemplo, aí nessas duas situações, né, de seja HIT positivo ou uma métrica homogênea, a gente tira que a sigma vai ter uma única componente, vai ser uma esfera mínima de índice de Morse igual a 1. Tá? A gente vai tentar precisar o que isso significa daqui a pouco. Tá? Então, só para lembrar um pouco mais do tipo de resultado que a gente está interessado, né, são resultados onde você compara essa largura min-max a outros invariantes geométricos, talvez, digamos, mais clássicos, né? Então, tem esse teorema de Fernando Coda Marques, André Neves, que compara a largura min-max com o ínfimo da curvatura escalar, em classe de métricas com curvatura de HIT positivo, né, um resultado de rigidez. Tem esse resultado também, ele está em torno mesma normalização, né, digamos assim, da largura min-max pelo ínfimo da curvatura escalar, tá? De Bamler, Richard Bamler e Davi Máximo. E aí tem essa outra abordagem, onde você considera agora a comparação, né, a normalização da largura min-max em relação ao volume, né, do seu espaço ambiente. E aí a gente considerou essa desigualdade, né? A gente obteve essa desigualdade para métricas que, além de ter HIT positivo,
elas são conformes à métrica redonda na esfera, né? A métrica de curvatura seccional constante, certo? Então, basicamente, esses foram os resultados que a gente discutiu no primeiro encontro. Discutimos alguns outros resultados em torno de uma normalização da largura min-max também pelo volume, tá? E aí a gente ficou de discutir o caso, discutir em mais detalhes, né, o caso de métricas homogêneas na esfera, a gente vai já passar para isso. Uma coisa que a gente já discutiu também um pouco, é que a gente também consegue, para métricas homogêneas, né, um resultado do tipo de Marques e Neves, né, onde você consegue comparar a largura min-max com a curvatura escalar, tá certo? E esse resultado eu acho que a gente não havia comentado ainda, mas deixa eu só lembrar aqui o que a métrica redonda é um mínimo local estrito da largura normalizada. Tá, isso a gente não falou ainda, tá? Então, esse teorema, talvez seja melhor a gente discutir ele em mais detalhes depois que a gente falar das esferas homogêneas, né? Esse teorema, ele é basicamente uma conta, né? Se você entende bem as esferas homogêneas tridimensionais, né? E entende as suas esferas mínimas, que são as esferas que vão estar realizando a largura min-max. Então, é possível ver que, se você olha para essa quantidade, né, a largura normalizada, a width normalizada, entre as esferas homogêneas, então a, a esfera redonda, na verdade, ela realiza, ela vai minimizar essa quantidade na classe de esferas homogêneas, tá? Então, isso é um resultado em si mesmo, mas ele justifica em particular porque que na nossa desigualdade, né, onde a gente compara a largura min-max com o volume, a gente tem que fazer essa hipótese adicional da métrica ser conforme a métrica redonda, ok? Porque se você sai da métrica, se você sai da classe conforme, você, na verdade, se olha para as próprias esferas homogêneas, né, S3 homogêneas, a largura min-max normalizada vai ser sempre maior do que a da métrica redonda, certo? E, além disso, elas crescem para infinito, é o que esse segundo parágrafo está dizendo. A largura normalizada não é nem uniformemente limitada por cima, né, entre as esferas homogêneas, nem mesmo se você restringe, mais ainda colocando, digamos, uma hipótese sobre a curvatura de Hit. Tá? Agora, uma outra coisa que a gente já discutiu, né, para a gente relembrar aqui nessa parte de revisão, foi um resultado desse tipo, onde a gente obtém uma condição necessária para que uma métrica, digamos, na esfera, né, a esfera S3, com a métrica riemanniana, ser um máximo local para a largura min-max normalizada, certo? Então, a gente também viu que há um critério desse tipo. Não vou entrar em muitos detalhes agora, porque a gente pretende discutir isso aqui em mais detalhes na terceira aula. Queria só relembrar, né, que a gente tem esse tipo de resultado. Essa condição necessária, como já comentei, ela é satisfeita pelas métricas homogêneas, mas a gente não sabe ainda provar se as métricas homogêneas elas são sempre pelo menos um máximo local nas suas respectivas classes conforme, né, para essa largura normalizada pelo volume, certo? Então, por enquanto, sobre essa condição necessária, eu gostaria só de comentar aqui sobre algumas consequências disso. A primeira consequência, ela diz que se você tem uma esfera riemanniana
que é o máximo local da largura normalizada na sua classe conforme, né, como no enunciado anterior. Então, em cada ponto do espaço, sempre vai passar ao menos uma esfera mínima mergulhada, que vai ter índice controlado e área controlada também, tá? Índice entre, no máximo, 1 e área menor ou igual à largura min-max, certo? Então, é como se essa métrica que realiza... Isso é exatamente o que acontece na esfera redonda, né? Claramente a esfera redonda satisfaz isso, porque por cada ponto, na verdade, você tem vários equadores passando por ali, tá? Então, o que esse corolário está dizendo é que assim, uma métrica ela é um máximo local na sua classe conforme da largura min-max normalizada. Então, o que você sabe aqui, em cada ponto desse ambiente passa pelo menos uma esfera mínima de índice 0 a 1 e com área controlada, né? E uma outra consequência é uma relação, né, entre essa largura normalizada e o invariante mais clássico, né, o invariante de Amab, que é definido dessa maneira, né, o invariante de Amab é um número que depende da classe conforme da sua métrica, tá? Então, o invariante de Amab, ele considera o ínfimo, né, você considera basicamente o funcional, que é a integral da curvatura escalar, você considera, você divide ele por essa potência do volume para que isso seja invariante por escala, né? Então, o ínfimo disso aqui na sua classe conforme é o que é definido como o invariante de Amab, tá? Então, esse invariante, se esse invariante é positivo, tá? Então, deixa eu ver aqui, tem mais uma hipótese, tem algumas hipóteses adicionais, né? Se o invariante de Amab é positivo e se o seu espaço, ambiente, não tem esfera mergulhada, esfera mínima mergulhada estável, então você tem essa relação, tá? Essa desigualdade que relaciona a largura min-max normalizada e o invariante de Amab da classe conforme, certo? Então tem essa relação também. Essas duas são consequências da nossa condição necessária à maximalidade local, ok? Então, isso basicamente termina a parte introdutória, né? E agora eu gostaria de falar um pouco mais sobre, primeiro, fazer uma comparação, né, desse problema de considerar a largura min-max normalizada com outro problema bem clássico, né, hoje em dia, que é o problema de você maximizar o invariante, que é o primeiro autovalor do Laplaciano, tá? Então, para isso, eu gostaria, primeiramente, de relembrar algumas definições, tá? Basicamente, para a gente ter certeza que a gente está com a notação certa, né? Uma notação combinada, todo mundo usando essa mesma notação. Então, a gente vai passar aqui a fazer algumas definições básicas, né? Ver alguns exemplos, para poder a gente conseguir enunciar resultados, para comparar o tipo de resultado que a gente discutiu até agora com resultados mais clássicos, certo? Então, alguma pergunta? Bom, não estou checando aqui o chat por enquanto, mas se houver alguma pergunta, por favor, Até agora pode me nada. interromper, tá? Seguir aí. Ok. Então, fixando a notação aqui, a gente vai considerar M é uma variedade de dimensão N. Você pode pensar ela mergulhada, digamos, se você não viu ainda por acaso, né, um curso de geometria riemanniana, pode pensar nela como uma hipersuperfície de Rn mais 1, por exemplo, né? Não vai ser sempre o caso, mas pode pensar nisso, né? No caso de n igual a 2, você pode pensar numa esfera ou uma superfície de gênero maior
dentro de R3, e aí você considera a G, que seria a métrica induzida pelo R3, né, pelo ambiente. Então, você tem uma variedade riemanniana, compacta, e nabla a gente vai denotar para conexão riemanniana, certo? Então, no caso de uma superfície em R3, por exemplo, esse nabla seria a derivada usual em R3 e você depois vai ter que projetar para a sua superfície, certo? A derivada, digamos, de um campo em direção a outro, né? Então, para boa parte dessa discussão inicial, a gente pode pensar nessa M como a própria esfera, né? Uma esfera S2 como a métrica, e aí a gente vai definir para cada função, né, nessa superfície ou nessa variedade, a gente vai definir o campo gradiente, né, que é o campo que satisfaz isso, né, a diferencial, ela é o produto interno por um vetor, e esse vetor é o gradiente, né, em cada ponto a métrica riemanniana, ela dá nada mais, nada menos, né, do que um produto interno para o espaço tangente, e aí, como essa diferencial é linear, ela sempre é o produto interno com um vetor, né? E aí, esse vetor é o vetor gradiente, certo? Como um exemplo aqui, a gente considera as funções lineares, os funcionais lineares de R3, né? Uma função que é produto interno de um x qualquer em R3 por um vetor W que está fixo em R3, tá? Então, pensando nessa f como uma função do próprio R3, o gradiente vai ser o vetor W, né, constante. Mas aí, se você pensa nessa função f como uma função definida na esfera, né, você pode pensar na restrição dela à esfera, o gradiente vai ser, você considerar o gradiente da f no R3, que é o vetor W, e depois você projeta na esfera, né, projeta no espaço tangente em cada ponto. Tá? E aí isso não vai ser mais constante, porque você imagina que tenha... Esqueci uma coisa. Só um instante. Eu não estou conseguindo escrever ainda. Só um instante. Ok. Melhor ter a mesa para conseguir escrever também aqui. Ok, então... só para ilustrar rapidamente, né, um exemplo bem simples. Aqui a gente está considerando essa função, né, esse funcional linear restrito à esfera. Então, o gradiente em cada ponto, ele é um vetor constante. E aí, quando você projeta ele no espaço tangente, digamos, desse ponto aqui, tá? O espaço tangente, digamos, desse plano, tá? O plano perpendicular ao vetor posição, né? Digamos que esse ponto aqui é x. Então, você vai projetar esse vetor aqui nesse plano. É exatamente isso, essa expressão que você obtém, né? Você pega o W e subtrai a sua componente na direção de x. Ok? Então, esse é o campo gradiente. A informação que... A hessiana da função, ela guarda informação sobre a derivada segunda, né? Você está usando a métrica aqui também. Você considera a derivada covariante, né? Você deriva o gradiente na direção de um vetor qualquer e depois toma o produto interno com um W, né? No mesmo espaço tangente de V. Isso aqui é uma forma bilinear, simétrica, em cada ponto, né? Em cada ponto da variedade, em cada ponto de M, cada P. Isso aqui é uma forma bilinear simétrica, você pode trocar a ordem de V por W, e isso aqui é o que generaliza a matriz hessiana, né? No caso,
euclidiano, né? E como um exemplo, rapidamente, se a f é a função anterior, então, como no caso euclidiano, o gradiente era constante, então essa derivada aqui vai ser nula, né? Você está derivando numa direção qualquer aqui, um campo que é constante, então isso vai ser zero. A hessiana dessa função pensada como a hessiana de uma função em R3 vai ser zero, mas no caso dessa hessiana em S2, isso vai ser, na verdade, não é nulo, né? Na verdade, é menos f vezes a própria métrica, né? O próprio produto interno de R3, certo? E o outro operador que a gente vai considerar também, a gente precisa definir para poder deixar tudo preciso aqui nessa segunda parte, é o operador laplaciano, né? Como eu já comentei, a gente vai estar interessado em considerar métricas na esfera de dimensão 2 agora, né? Esfera bidimensional, que vai extremalizar o primeiro autovalor desse laplaciano, né? Esse laplaciano, ele é um operador elíptico de segunda ordem e é definido como o traço da hessiana, certo? Aqui a gente escreveu também na segunda linha, né, o que aqui significa esse traço, né? Você pode considerar uma base ortonormal do espaço tangente, e aí você vê que o laplaciano é uma função, né? Para cada função f, digamos que seja pelo menos C2, você tem um laplaciano bem definido, tá? Que também é uma função. Para mais ou menos que finalizar e levar em consideração também a função que a gente já vinha trabalhando, a função, os funcionais lineares em R3 tem laplaciano igual a zero, a hessiana já era nula, né? Mas se você olha para essas funções lineares restritas à esfera S2, elas são, na verdade, um alto valor. Tá? O laplaciano dessas funções lineares vai ser igual a menos duas vezes elas mesmas, certo? Então, você tem aqui um espaço de dimensão 3, né, um subespaço de dimensão 3 do certo conjunto de funções em que todas essas funções são autofunções, certo? De dimensão 3, porque a gente diz isso porque esse W ele é um vetor qualquer fixo em R3, tá? Então você pode variar ele e obter novas autofunções, claramente. Ok? Então, como eu já comentei, né, o operador laplaciano é um operador elíptico, simétrico, então ele tem ótimas propriedades, deixa eu ver aqui uma coisa. Tá. Antes de passar as propriedades que a gente vai estar interessado do operador laplaciano, deixa só a gente fixar essa notação, né? Eu já comentei ali que as funções lineares restritas à esfera S2 redonda são autofunções, né? Em geral, a gente diz que uma função não nula é uma autofunção do laplaciano, se satisfaz essa equação, né? O laplaciano mais lambda f é igual a zero para algum número real lambda, e esse lambda é chamado do alto valor associado, tá? A gente define dessa maneira, em vez de laplaciano de f igual a lambda f, para que na verdade, você poderia pensar que esse seria o espectro do menos o laplaciano, do operador menos o laplaciano, né? Isso é o mesmo que essa equação é igual a menos o laplaciano igual a lambda f, né? Então a gente define dessa maneira para que o espectro do laplaciano fique não negativo, tá? O lambda, a gente não vai provar isso, mas vai indicar em um minuto que os autovalores são sempre maiores ou iguais a zero. Tá? Os autoespaços, o conjunto, né, das autofunções para um autovalor fixo forma um subespaço, né, de funções. Todas elas são, na verdade, sem infinito. As autofunções sempre são sem infinito, pela teoria elíptica, por exemplo. E esses, eu esqueci de dizer,
deveria dizer também que eles são de dimensão finita. É um autoespaço de lambda de dimensão finita. Tá? Deveria incluir isso também. Dimensão de E. Na verdade, isso está escrito na próxima página. E aí a gente considera, tá? Só para fixar um pouco, fixar a notação, para poder a gente ficar mais confortável para enunciar o teorema que vem no próximo slide, a gente vai considerar, né, como, em geral, para resolver um problema, digamos assim, um EDP, né, de segunda ordem, você tem que considerar, dependendo do método que você vai considerar, você pode ter que considerar funções satisfazendo, tomar limites, né, achar uma solução, tomando um limite de funções essas que vão estar minimizando uma certa quantidade, né, um método de energia, no caso aqui, laplaciano, a energia de Dirichlet, né. Então, para a gente não entrar em muitos detalhes, deixa eu só fixar essa notação, a gente considera L2, né, o espaço das funções que tem o quadrado integrável, funções mensuráveis, em relação à medida de volume riemanniano, que tem quadrado integrável, e a gente considera nesse espaço de funções aqui, esse produto interno, tá? Que transforma esse espaço L2 num espaço de Hilbert, né? Esse produto interno de duas funções consiste em você integrar o produto, aqui deveria ser claramente F vezes H, né? Isso aqui é a integral em M de F vezes H, né? O produto de FH é a integral de FH de, digamos, d mi g, tá? Onde d mi g é a forma de volume riemanniano, né? Forma de volume. Tá? E aí a gente, isso aqui deveria ter um igual, desculpem, tá? Tem uma outra redigitação aqui, né? A norma ao quadrado de uma F vezes F, né? Para esse produto interno. E aí a gente pode enunciar, finalmente, as propriedades, né, do operador laplaciano, como a M é compacta, a gente consegue o seguinte, a gente sabe que os autovalores, né, se você pensa em todos os autovalores desse operador, eles formam uma sequência crescente, tá? Então, primeiramente, só dizer que eles são uma sequência, né, já está dizendo que o espectro ele é discreto, né? O conjunto dos autovalores é um conjunto discreto, eles formam uma sequência que começa no zero, você tem um autovalor igual a zero, que está relativo aqui às funções constantes, né? Laplaciano de f é igual a zero, exatamente, né? Somente se a f é constante, tá? Então, você tem um espaço de dimensão 1, né, de funções constantes, né, c vezes a função 1, digamos, e esse é o autoespaço do lambda zero. Então, para a gente aqui, para o caso compacto, né, de uma M compacta sem bordo, o primeiro autovalor que é relevante mesmo é o lambda 1, certo? Aí aqui, né, como eu tinha comentado anteriormente, os autoespaços eles têm dimensão finita, eles são perpendiculares entre si, e toda função o que isso está dizendo, né, que L2 é essa soma direta dos autoespaços, isso aqui está dizendo que toda função pode ser aproximada, né, por combinações lineares de autofunções, ok? Aproximadas em L2, né? Claramente. Ok, então o espectro ele está aí, ele tem várias propriedades interessantes, ele também, o que vai interessar para a gente, né, um dos principais fatores que vai interessar para a gente é que esses autovalores aqui, eles também têm uma caracterização variacional. Como a gente vai fixar, né, aqui nesse mini curso, a gente vai fixar
a nossa discussão sempre no primeiro alto valor, da largura min-max também, a gente só falou sem dar muita ênfase, a gente falou da largura min-max, mas sem nem dizer, né, que existem outras. Se houver tempo na terceira aula, a gente pode falar mais sobre isso. Então, aqui a gente vai fixar também as nossas ideias em torno do lambda 1, que tem... Deixa eu ver. Que tem uma caracterização, né? Aqui, na verdade, a gente está apresentando duas caracterizações, né? Que são maneiras de você detectar o lambda 1, tá certo? Então, uma delas, que não é a caracterização min-max ainda, essa primeira, ela diz que o primeiro alto-valor do Laplaciano, ele é o ínfimo desses quocientes, né? Quociente de Rayleigh. Você considera o quociente da energia de Dirichlet dividido pela norma L2 ao quadrado da função, tá? Isso aqui a gente vai já introduzir a notação, vai chamar isso aqui de R de F, tá? É um valor definido para cada função. E aí, se você olha para isso aqui, ó, essa caracterização do lambda 1 é simplesmente dizendo que você vai minimizar esses quocientes para as funções que são perpendiculares em L2 às autofunções do lambda zero. Tá? Integral de f igual a zero, tá? Isso é integral. Essa condição aqui, né, de integral de f igual a zero é o mesmo que integral de f vezes 1 igual a zero, que é o mesmo que dizer que em L2 a f é ortogonal à função constante, né? Ou seja, você olha aqui para o complemento, a gente está tomando o ínfimo dessas quantidades, né? Na classe das funções perpendiculares às funções constantes, certo? E aí, isso também tem essa outra caracterização, que é a caracterização min-max, que a gente vai estar interessada. Agora a gente vai olhar para, digamos, vamos fazer a seguinte decomposição desse espaço de funções L2. A gente vai olhar para... Aqui seriam as funções constantes, tá? Os múltiplos da identidade. Isso aqui é um espaço de dimensão... Deixa eu fazer um diferente, deixa eu colocar as funções constantes aqui no eixo horizontal. Constantes, né? E aqui vai estar, digamos, a função menos 1. Aqui vai estar a função... Vou fazer assim. Aqui vai estar a função menos 1. E aqui vai estar a função 1, tá? E aí a gente vai considerar caminhos. Aqui, esses caminhos ft são caminhos de funções que saem aqui da função menos 1 e vão até a função constante 1, certo? Esses caminhos sempre vão intersectar esse complemento ortogonal das funções constantes, que é o nosso espaço das funções de integral nula, certo? Sempre vai intersectar em pelo menos um ponto, tá certo? Então, se você agora maximiza para todos esses caminhos, né? Se você maximiza essa quantidade e depois minimiza para todos esses caminhos, né, de funções, você também obtém uma caracterização do lambda 1, tá certo? Essa é a caracterização min-max do primeiro alto valor. Considere esses tipos de caminhos aqui. Tá? Então, como a gente... Deixa eu deixar um pouco mais aqui. Acho que... Tá. Vou passar adiante. Agora... Tá, e além disso, né, além dessa caracterização, vale uma caracterização das autofunções de lambda 1 também. Uma função vai ser uma f, digamos, que está nesse conjunto, né, onde está nesse domínio, onde a gente está considerando o ínfimo. Se ela realiza esse ínfimo, ela
é uma autofunção, tá? E você tem essa equivalência, tá? Então, Laplaciano f mais lambda 1f igual a zero, somente se a f tem média nula e o seu quociente de Rayleigh é igual a lambda 1. Okay? No caso que a gente vem considerando, né, a cada exemplo, a cada conceito que a gente introduz, na esfera S2 com a métrica redonda, né, a métrica G0 é a métrica redonda, o primeiro alto valor do Laplaciano ele é igual a 2, e o alto espaço é exatamente o espaço, aquele espaço de dimensão 3 que a gente viu, né, das funções, das restrições de funções lineares à esfera. Talvez deveria ter uma pausa aqui, né? A gente queria agora apresentar o primeiro resultado que a gente vai discutir. Esse é o único que está aqui nos slides, que é o teorema do Hirsch, que pode ser pensado como o que motivou, né? É um dos resultados que motivou o trabalho, o teorema que eu comentei, meu, em colaboração com o Lucas Ambrosio, sobre a normalização da largura min-max pelo volume, né? Isso para coisas de dimensão 3, né? A largura min-max, que realiza a área de uma esfera mínima em uma esfera tridimensional, né? Com certas condições, né? E aí aqui, nesse resultado, né, o teorema do Hirsch, ele compara o primeiro autovalor do Laplaciano com a área, né, da métrica. Então, ele diz que, o resultado diz que lambda 1 vezes a área é, no máximo, 8π, certo? Então, se você fixa a área, digamos, para ser a área da esfera redonda, né, que é 4π, você tem que, o lambda 1 vai ser no máximo 2, certo? Para esferas riemannianas de área igual a 4π, o lambda 1 é no máximo 2, que é exatamente o lambda 1 da esfera redonda, né? Então, você tem uma igualdade aí no caso da esfera redonda, tá? Então, vocês veem o tipo de resultado que motivou a gente a pensar nesse assunto para a largura min-max, né? Você tem dois invariantes que têm caracterizações min-max, então por que não tentar estudar mais a fundo, né, o resultado de rigidez sobre esse invariante em relação ao invariante min-max em dimensão maior, né, o invariante não linear, digamos assim, porque aqui o lambda 1 também tem essa peculiaridade, né, de ser um invariante linear, né? Ele é o alto valor do espectro linear, do Laplaciano. Tá? Ok, então, eu gostaria de discutir rapidamente o esboço da prova, a gente não vai entrar muito em detalhes, e gostaria de discutir também um outro tipo de resultado, que é um resultado que trata de uma condição necessária para que uma métrica em uma superfície seja o máximo local do lambda 1 comparado à área, certo? Rafael? Sim, pode falar. Só para efeito de... Porque tem alguns alunos aí, doutorado, é só para dizer o seguinte, que tem um livro, é do Chavel, sobre autovalores em variedade riemanniana. Aí tudo isso aí que o Rafael falou tá lá, tá bem feitinho e tal. Aí você pode pegar essa aula aqui do Rafael e ir conferindo lá direitinho, que você vai ver que tá bem bacana. O Rafael fez um resumo legal aqui. Não tem jeito, pessoal. Quem é da geometria tem que saber isso daí, porque isso daí anda por tudo quanto é canto. Né? Nessa teoria aí que o Rafael está trabalhando, onde eu trabalho, onde o Marrocos trabalha, o Marcos Petrúcio pode confirmar aí também que passa pelo que ele trabalha. Não tem jeito. Você tem que aprender isso aí. Então, a indicação é... Tem outros livros, tem muitos. Mas o Chavel é uma primeira indicação aí para vocês. Beleza? É só isso, Rafa. Tá, mas é uma ótima observação, né? Uma referência muito legal.
que ajuda bastante, né? Bem, isso, Chavel, assim mesmo, né? Isaac Chavel. Ele tem um livro bem denso também de geometria riemanniana, né? Mas não é esse, né? É um livro sobre autovalores mesmo, né? Acredito que o livro de geometria riemanniana deve ter coisas de autovalores também, né? Não sei se alguém conhece. Eu só conheço esse de alto valor. É muito bem escrito. Logo no início ele começa logo arrumando a casa direitinho. Então, esse esboço da prova aqui que eu vou fazer, ele é mais pelo livro as notas de aula do Shen Yao, né? Aquele livro vermelho, Lectures on Differential Geometry, acho que é esse, né? O título. E o objetivo em fazer essa demonstração é só para ilustrar um ponto onde é utilizado, que é logo aqui no começo, eu não escrevi os detalhes, não tive tempo para escrever isso aqui nos slides, mas que já está aí na segunda linha, que ele diz o seguinte, né? É esse passo em que é uma coisa que também se utiliza para o caso em que a gente trabalhou, né? Que é esse truque do hash aí de você conseguir balancear autofunções, né? Porque agora, para poder se você quer de alguma maneira controlar o lambda 1, então você pode controlar o lambda 1 da seguinte maneira, né? Você pode achar alguma função esperta de modo que ela tenha média zero, e aí de modo que também esse quociente aqui seja controlado pelo que você queira. Por exemplo, a gente quer controlar o lambda 1 pela área, né? Então a gente precisa achar uma função que seja de integral nula e tal que isso aqui, esse quociente, seja de alguma maneira controlado pela área. Tá? Então você precisa de criar funções testes que são boas, né? E aí, esse truque do hash, que usa o grupo das transformações conformes da esfera redonda, é que permite fazer isso aqui, né? Aqui está combinado com outra coisa também, né? Que é a uniformização. Toda métrica na esfera, ela é conforme a métrica redonda, tá? Então, você tem esse diffeomorfismo conforme, né, da sua métrica qualquer para métrica redonda, né? Ou seja, se você olha para como essa φ está, você olha para o pullback, digamos, da métrica redonda, aqui ele vai ser um múltiplo, né? Cada ponto vai ser um múltiplo dessa métrica. E aí, além disso, é possível, né, você compor, caso necessário, esse diffeomorfismo conforme com uma aplicação conforme desse S2, né, para poder você ter esse balanceamento, tá? Aqui esses xis são as coordenadas, né, x1, x2, x3 são as coordenadas, a gente está pensando aqui agora, isso aqui são funções definidas em S2, tá? Bom, são definidas em R3, S2 ela é pensada como a esfera contida em R3, né? É a esfera redonda, tá? Essa S2 aqui, S2 G0, é o conjunto, é a métrica induzida nesse conjunto, né? Dos X em R3, de comprimento igual a 1, tá certo? Então, aqui você tem as coordenadas, né? X tem coordenadas x1, x2, x3. Então, isso define três funções na nossa esfera S2G0, e aí você pode compor com essa φ, tá certo? Então, pode ser que um diffeomorfismo conforme que você pegue não tenha essa propriedade ainda, mas a menos de pegar essa φ aqui e compor com um outro diffeomorfismo, eu vou definir assim, eu vou escrever ele como um GA, sem dizer muito porquê, tá? Bom, é basicamente porque deixa eu dizer porquê, tá?
você vai compor aqui com um difeomorfismo conforme de S2, tá? Então, tem uma... Aqui em S2 tem uma família a 3 parâmetros, né, de difeomorfismos conformes. Esse parâmetro aqui é um elemento da bola B3, né, são vetores de norma menor do que 1. Para cada um desses vetores, você tem um difeomorfismo conforme de S2, certo? E aí, quando você compõe, né, você pode pensar nessa composição aqui, IgA com Φ, como sendo um novo difeomorfismo conforme da sua S2G com a S2G0, certo? Esse GA aqui é um difeomorfismo conforme de S2 com a métrica canônica, tá? De S2 com a métrica canônica. E aí, por um argumento topológico, você consegue mostrar que para algum A, você tem esse balanceamento simultâneo, né? Aqui não deveria ser 1, deveria ser I, para I igual a 1, 2 e 3, tá? Você tem esse balanceamento simultâneo das 3 coordenadas, ok? Então, uma vez que você tem isso, essas funções, essas 3 funções, né? Você tem 3 funções agora na sua S2G, que é simplesmente você pega o difeomorfismo conforme e compõe com as coordenadas. Essas 3 funções, elas têm essa propriedade, né? Bom, infelizmente agora a gente vai apagar, né? Pela maneira que eu estou usando aqui os slides, vai apagar o que está ali no lado, mas uma vez que você... Bom, isso aqui não depende do balanceamento, isso aqui, esse próximo passo, ele é uma consequência da invariância conforme da energia de Dirichlet, que é isso aqui, tá? A energia de Dirichlet é essa norma L2, né, do gradiente de uma função, tá? Você integrar o quadrado do gradiente, isso aqui é a energia de Dirichlet, você tem aqui a energia em relação à métrica G da função xi composta com φ, tá? E ela está relacionada aqui, via esse difeomorfismo conforme, né, com a sua função xi aqui nessa esfera. Elas duas têm a mesma energia. Observe que essas duas integrais têm a mesma estrutura. As duas funções xi aqui na esfera com a métrica G0 e a xi composto com a φ estão relacionadas por essa composição, pela φ, que é conforme. Logo, essas duas quantidades são iguais, tá? E a gente sabe calcular essa quantidade, no caso, essa energia de Dirichlet, no caso da métrica G0, certo? Dá esse valor, 8π sobre 3, certo? Agora, basicamente, esses são os ingredientes, né? O restante é bem mais simples, né? Não usa mais nenhum argumento complicado, não usa invariância conforme, não usa resultado como uniformização, nem truco de hash. Agora, a gente vai só colocar tudo junto para ver por que essas funções são relevantes, né? A gente consegue uma estimativa para o lambda1 em relação à área. Você agora observa simplesmente que a área, tá? A área em relação a essa métrica G pode ser escrita dessa maneira, né? Porque se você pega essas três funções definidas nessa esfera, né? xi composto com φ, elas são as coordenadas x1, x2, x3 de um ponto na esfera unitária de R3. Logo, a soma dos quadrados é igual a 1. Tá? Se você passa essa soma aqui para dentro, essa soma é sempre igual a 1. Tá? Portanto, a área, né, é a integral do seu elemento de volume. Tá? E aí você tem essa igualdade, o que garante, você tem aqui uma soma de 3 integrais, então, obviamente, para algum i, uma dessas integrais aqui vai ser pelo menos a área sobre 3, certo? Que a soma dessas 3 integrais é igual à área, né? Então, se você escolhe tal que essa área aqui, eu acho que isso está errado, né? Vamos lá. Escolha aí tal que a integral de xi composto com φ ao quadrado de mi
deixa eu escrever assim, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, não tem. Vamos lá. Então, para isso, você, como a gente já disse, né, você escolhe o I de modo que isso vai ser pelo menos 1/3 da área. Fazendo essa escolha, a gente consegue observar que a norma L2 dessa função, né, xi composto com φ, digamos que você passe dividindo para o outro lado, isso vai ser menor ou igual que trocando as coisas de lado aqui, né, e combinando, você conclui diretamente que, né, usando isso e isso aqui, tá? Aqui a gente tem o numerador do quociente de Rayleigh, ele é igual a 8π3, a gente tem uma estimativa por baixo para a norma L2 da mesma função, juntando tudo, a gente obtém essa estimativa aqui para o quociente de Rayleigh dessa função, xi composto com φ, em termos da área. Tá? Em particular, como essa desigualdade, né, para essa desigualdade é importante que essa função era balanceada. Tá? E aí a gente conclui o teorema, certo? Então, importante aqui o truque do hash, de você conseguir produzir boas funções testes a partir de um argumento de balanceamento, ok? Era esse ingrediente que a gente queria enfatizar nessa discussão, ok? Alguma pergunta? Algum comentário? Acho que por enquanto ninguém. Beleza. Certo. Eu ainda estou devendo falar um pouco mais sobre as métricas homogêneas, mas eu acho que agora eu prefiro falar um pouco mais dessa parte básica, tá? E a gente deixa, para se houver tempo na terceira aula, onde a gente vai querer falar mais sobre as provas dos resultados que a gente falou da vez passada, eu falar, se houver tempo, né, na próxima vez. Então, na meia hora mais ou menos que a gente ainda tem, deixa eu comentar, antes de passar para outro assunto, deixa eu comentar ainda sobre esse assunto aqui de métricas que maximizam, né, o primeiro alto valor. Eu vou ter que escrever um pouco mais, talvez, porque eu não tenho slides para isso, mas deixa eu só tentar resumir rapidamente. Eu não vou entrar muito em detalhes, eu posso entrar mais em detalhes disso também na próxima vez, caso haja interesse, mas o teorema também há uma caracterização, tá? Teorema existem algumas referências, né, interessantes em relação a isso. Então, talvez o primeiro, né, que obteve esses resultados Nadirashvili, então deixa eu citar bem isso. Ele diz que se você tem uma métrica que é lambda1 maximizante, digamos aqui, esse seria o primeiro resultado, você tem uma métrica lambda1 maximizante, isso você está olhando para uma superfície, né, com a métrica G, né, dentro de uma classe conforme, maximizante, vamos olhar, fixar aqui, G0, tá? Então, você olha para essa M2G0, suponha que essa métrica G0 seja maximizante para o lambda1 em relação à área, né, lambda1 normalizado pela área, na sua classe conforme. Então, existe uma aplicação harmônica, existe F
de mg0 em S, em alguma esfera euclidiana canônica, tá? Então, existe alguma aplicação desse tipo, harmônica. Onde a norma da diferencial ao quadrado é uma... Isso aqui é uma aplicação harmônica por primeiras autofunções, tá? Então, isso aqui vai ser lambda 1. As coordenadas vão ser primeiras, tá? E aí, o item B, ele vai um pouco além, diz que se a métrica é maximizante, também em relação à área, né? Mas agora a gente não vai fixar a classe conforme, em particular, né, se a métrica é maximizante na classe conforme da métrica redonda, né? Então, da métrica redonda em S2, né, digamos. Aqui também a gente tem um M2G0, né? Meia dimensão 2. Então, existe uma imersão mínima. Essa F vai ser uma imersão mínima, né? Existe uma imersão mínima em alguma SM. Essa F vai ser imersão, não só uma aplicação harmônica. Ok? Tem esse resultado, né, que você vê aqui, que é também um resultado que dá uma... Não é uma caracterização, mas é uma condição necessária para que uma métrica seja maximizante, né? Na verdade, na sua classe, né? Não apenas o maximizante local, né? E aí tem vários resultados bem mais recentes, esse resultado aqui é do fim da década de 90, tem outra referência mais ou menos da mesma época também, de Elsuf e Elias, que trata desse assunto, e tem resultados que consideram existência, né, de métricas maximizantes. Nesse caso, as métricas vão ter algumas singularidades cônicas, né, mas é uma coisa que ainda fica mais ou menos complicada, né, a degeneração não é tão absurda assim, certo? Uma quantidade finita de singularidades do tipo cone, né. Eu não vou entrar muito agora em detalhes em relação a isso, porque eu gostaria de aproveitar que a gente comentou um pouco aí sobre o truque de hash para discutir a sua aplicação também no caso de superfícies mínimas, certo? E aí, para isso, a gente vai fazer essa parte final aqui da segunda aula também como para poder suportar o que a gente vem discutindo até agora, né? A gente vai tentar deixar as coisas um pouco mais precisas, certo? Os conceitos que a gente vem utilizando principalmente, né, na primeira aula, vamos deixar eles um pouco mais precisos. Então, continuando com essa discussão sobre a estrutura de uma métrica riemanniana, né? A gente já considerou a sua conexão riemanniana, a gente vai denotar, né, por R o seu tensor de curvatura, e não sei se a gente vai usar muito essa notação, mas às vezes, quando você tiver uma superfície, digamos que a gente vai se concentrar agora no caso em que a M é tridimensional, e aí a gente vai estar interessado em ver, comparar a geometria da sigma, né, uma superfície dentro de M, aí você vai pensar nessa sigma com a métrica induzida, que às vezes a gente vai denotar por H. Deixa eu usar aqui uma coisa um pouco melhor para dizer onde é que a gente está, né? Então, quando a gente tiver uma superfície, a gente pode induzir na sigma a métrica de H, e aí pode considerar a estrutura da sigma como uma superfície riemanniana também, né? Você tem a métrica, e aí você tem também essa nabla-til aqui, e R sigma, que são a conexão riemanniana e o tensor de curvatura da superfície contida em M. Tá? E aí a maneira
o objeto, né, o conceito que estuda como a sigma está mergulhada na M, né, geometricamente, é a segunda forma fundamental, né, o operador de forma. Ele é definido, ele é um operador simétrico, tá, que é para dois vetores tangentes a sigma. Ele tem talvez na próxima página a gente vai ver aí, talvez a definição que é mais usual, no caso de você ter uma superfície em R3, né, que é esse operador forma. Mas aqui a gente pode pensar dessa maneira: você deriva um campo x, um campo y em relação a x e considera a parte normal a sigma, certo? Uma outra maneira de considerar isso também, né, a gente vai até olhar aqui em coordenadas, não vamos nos preocupar muito com isso, é mais para fixar a notação. Se você fixa uma base ortonormal do espaço tangente à superfície, contida em M, e E3 vai denotar aqui o campo, uma escolha de um campo normal unitário que é definido, vamos assumir que ele é definido na superfície inteira, né? Então, esse campo, ele tem desculpe, a sua superfície, ela tem essa escolha de um normal unitário que é definido em todo ponto, tá? Essa é a sigma. E aí, em cada ponto aqui, a gente está desenhando como uma curva, a sigma, mas ela é uma superfície, né? Você imagine que ela é uma superfície. Em cada ponto, esse nu aqui é o nosso E3, nesse sistema, nesse referencial, né? Que em cada ponto te dá uma base ortonormal, ok? Então, a gente vê aqui também que a segunda forma fundamental, ela pode ser dada dessa maneira, como a derivada do normal ao longo de uma direção, tá? E aí você faz o produto interno com a outra direção tangente, tá? Então, a derivada do normal vai ser um vetor tangente à superfície sempre, porque esse vetor normal é unitário. E aí, essas componentes desse vetor, né, na direção dos EJs, E1 e E2 da superfície, são os coeficientes da segunda forma fundamental. Tá? Eles dizem, são os objetos principais aí que dizem para a gente como a sigma está mergulhada ali na M, certo? Como o normal está mudando em cada direção. E aí, se você faz o traço, a gente já comentou, né, já falou sobre a curvatura média, sem definir precisamente. Aqui a gente vem exatamente para isso. A curvatura média, o vetor curvatura média é o traço da segunda forma fundamental. Então, a gente viu que a segunda forma fundamental consiste em você considerar a componente normal, né, dessa derivada. Então, esse traço aqui vai ser um vetor normal a sigma, certo? E aí, o traço da segunda forma fundamental é o que a gente chama do vetor curvatura média. E se você olha para digamos, o valor absoluto, né, essa é o que a gente vai chamar de curvatura média. Então, a curvatura média vezes a direção do vetor nu é exatamente o seu vetor curvatura média, certo? Então, como é que isso vai ser? Então, a gente vai fazer mais algumas definições aqui, claro, sem entrar em detalhes, né? Gostaria só de comentar que a gente falou sobre o operador de curvatura, o tensor de curvatura, desculpe, falamos sobre o tensor de curvatura de Riemann, e a segunda forma fundamental, ela relaciona, né, a partir da segunda forma fundamental, você pode comparar o tensor de curvatura da superfície, que está dentro de M, a partir da equação de Gauss, certo? Dessa maneira, como a gente vem utilizando esse referencial, né, que em cada ponto dá uma base ortonormal, essa equação, ela diz como você relaciona o tensor de curvatura da superfície com o tensor de curvatura ambiente.
tá? Dessa maneira. A gente vai estar interessado em tomar um traço dessa relação, né, para chegar numa outra espécie de equação de Gauss. Na verdade, a gente vai tomar dois traços. Se você faz K igual a I e soma aqui desse lado, né, ou então esse termo ou esses dois, quando você soma nesses índices K e I, faz K igual a I e soma, isso é exatamente como é definida a sua curvatura de Ritchie, tá? E aí, tratando desses traços da segunda forma fundamental, você vê que vai aparecer a curvatura média nesse termo aqui, somado em I e K, tá? Aqui vai aparecer a curvatura média. Aqui não aparece a curvatura de Ritchie ainda, porque quando você soma só em I e K, esses índices aqui, ó, que a gente está somando aqui embaixo, é para I e K igual a I, IJKL igual a 1 e 2 apenas, né, que são vetores tangentes apenas para IJKL igual a 1 e 2 é que você está em vetores tangentes à subvariedade, né, a superfície sigma. Então você corrige, né, com esse termo aqui, que seria o tensor de curvatura fazendo o I e K igual a 3, né, você tem que subtrair ele para poder obter o Ritchie também. Tomando o traço novamente, né, o traço do Ritchie é a definição da curvatura escalar, que a gente já comentou também na aula passada, e aí, depois desses dois traços, a gente obtém essa versão da equação de Gauss, tá? Então, para uma superfície contida em M3, você tem essa relação, né, que diz que 2 vezes a curvatura de Gauss da superfície é igual à curvatura escalar do ambiente, menos 2 vezes a curvatura de Ritchie na direção normal à superfície. Aqui a gente tem mais a curvatura média ao quadrado e menos a norma ao quadrado da segunda forma fundamental, tá? Que é esse termo aqui. Ok? Então, essa relação ela vai ser interessante para quando a gente calcular a segunda derivada da área, quando a gente calcular a segunda derivada da área de uma superfície, ela vai ser interessante para poder você conseguir reescrever essa segunda derivada em termos mais simples, para poder aparecer também o tipo da superfície envolvida, etc. Tá? Então, um resultado clássico também, né, que esse K, que apareceu ali na outra fórmula, na fórmula da equação de Gauss, é a curvatura da superfície, que a gente sabe que a sua integral, né, a sua curvatura total, é esse invariante topológico da superfície. Né? A integral da curvatura é 2π vezes a sua característica de Euler. Ok? A gente está assumindo aqui que a sigma é uma superfície compacta, sem bordo, cai a curvatura gaussiana e esse é a característica de Euler, né? Ok. Agora, uma vez que a gente tem esses conceitos básicos, né, que a gente vai trabalhar um pouco mais em detalhes com eles em alguns minutos, agora a gente gostaria de definir precisamente o que é, na verdade, você poderia definir precisamente o que é uma superfície mínima, simplesmente agora dizendo que a sua curvatura média é igual a zero, né? Uma vez que a gente já introduziu esse conceito, uma superfície mínima, ela é um objeto de curvatura, é uma superfície de curvatura média igual a zero. Mas como a gente está interessado em fazer uma teoria de Morse, né, como já foi pontuado, a gente está mais interessado ainda na outra caracterização das superfícies mínimas, que é como pontos críticos do funcional área. Para isso, vamos olhar em que sentido é que a gente vai falar, né, sobre esses pontos críticos. Então, se você tem, mais uma vez, né, sigma, uma superfície mergulhada em M3, a gente vai considerar, você pode pensar nessa sigma mergulhada por uma transformação, né, um mergulho F, que seria o mergulho de sigma
cartesiano 0 na M, tá? Então, se você pensa nessa função, né, uma função sem infinito, definida nesse produto cartesiano, você pode pensar nessa f como sendo uma família de mergulhos, né? Para cada t entre menos epsilon e epsilon, você vai ter uma sigma t, que é uma superfície mergulhada em M, tá? Então, para ser um pouco mais preciso, vamos só fazer aqui uma figura. Deixa eu afastar um pouco aqui. Você tem... Não vou fazer uma... Bom, a gente pode fazer a superfície fechada. A sigma, digamos que aqui você tem a sua sigma, que a gente está fixando ela como a sigma 0, tá? Ela está contida, essa é a sigma, a gente está chamando também de sigma 0. Na verdade, talvez seja melhor dizer que ela é a f de sigma 0, né, contida em M. E aí essas sigma t's aqui são imagens de sigma cartesiano t, né? Ou seja, vai ser uma transformação próxima aqui, vai ser uma pequena variação. Vai ser uma pequena variação, elas são graficamente próximas, né? Em sem infinito, digamos, se essa aplicação é sem infinito. Essa sigma t vai ser simplesmente a f de sigma, vírgula t, tá? Então, são pequenas perturbações de sigma. Para cada sigma t, você pode calcular a sua área, né, a área de sigma t, e calcular essa derivada. Para cada sigma t, né, que é a imagem da superfície sigma por ft, digamos, você pode calcular a sua área e derivar, e o que você obtém é essa integral ao longo de sigma, tá? É a integral da divergência do campo variacional. Tá? O campo variacional, ele diz a deriva... eu deveria ter mantido a figura. Deixa eu ver se eu consigo só fazer isso rapidinho. Isso. Então, você sabe que cada ponto dessa superfície perturbada, né, ela é a imagem de um ponto daqui de sigma no tempo t, então você pode olhar para variação, digamos, aqui você tinha um ponto f x0, e aqui seria o f do mesmo xt, né? Aí você olha a variação para esse x constante. Então, a direção, né, dessa curva aqui vai ser o vetor que dá o campo variacional, tá? Dá o campo variacional, que é o df dt. Esse é o campo variacional da deformação. E a divergência aqui, a gente não definiu isso, mas é muito parecido com o que a gente viu lá na Hessiana, tá? Lá na Hessiana a gente definiu ela como... Bom, na verdade é uma combinação, parece com o que estava no Laplaciano, só que em vez de você tomar o traço da Hessiana, você toma um traço parecido, trocando o gradiente por esse campo aqui, tá? Que é o campo variacional, tá? Nesse caso, certo? Você pode definir para qualquer campo ao longo da sua superfície também, certo? Essa divergência aqui, sigma t, quer dizer que você vai tomar aquele traço, não no ambiente, mas sim você vai tomar o traço, até porque isso não faria sentido, porque esse campo ele só está, a gente está pensando nele definido só na sigma, tá? E aí você toma o traço no espaço tangente da sigma, certo? Então, talvez na próxima linha isso vai ficar mais intuitivo, porque que isso aqui está relacionado com a curvatura média, né? E, de fato, isso está relacionado com o teorema de convergência, né? Se você pega um campo qualquer ao longo de sigma, a sua divergência está relacionada com a divergência da parte tangente
e esse termo que é aqui você poderia esquecer essa parte normal, né? Porque a própria curvatura média já é normal, tá? Então, a divergência de qualquer campo, ela pode ser escrita como a divergência da parte tangente, AC, menos a componente do campo na direção do vetor curvatura média, tá? Então, se você integra os dois lados, essa integral aqui vai ser zero, porque a gente está assumindo que a superfície é fechada, ela não tem borda. Então, o teorema da divergência vai dizer que essa integral é nula, tá? Porque esse campo xt, ele é um campo ao longo de sigma, um campo tangente, tá? E aí, você vê, a conclusão é a fórmula da primeira variação da área nesse formato, tá? Em termos da curvatura média. A derivada da área nessa variação vai ser a integral, menos a integral do produto interno do campo variacional com a curvatura média, certo? Então, a gente quer definir agora uma superfície mínima como um ponto crítico para o funcional área, ou seja, para toda possível variação, essa derivada ser igual a zero. Mas para essa derivada ser igual a zero, para toda possível variação, quer dizer que essa integral aqui, ó, ou então essa, vai ser sempre igual a zero, tá? Então, você tem aí possíveis maneiras, né, de olhar o que isso significa. Se a gente define uma superfície mínima como um ponto crítico da área, ou seja, a primeira derivada da área é zero para toda variação, como a gente discutiu antes. Então, segue que essas três afirmações são equivalentes, né? Que a sigma é mínima, é equivalente a dizer que a integral ao longo de sigma da divergência de qualquer campo ao longo de sigma é igual a zero. Isso deveria ser igual a zero. Igual a zero. Para todo campo ao longo de... Isso aqui quer dizer que é um campo ao longo de sigma, mas claramente não tem que ser tangente, né? Para os campos tangentes, isso é claramente zero. E isso tudo é equivalente a dizer que a curvatura média é igual a zero, porque você está fazendo agora esse campo variacional, ele pode ser qualquer campo, né? Então, você poderia pegar ele como sendo, digamos, a própria curvatura média, né? A própria curvatura média da sigma, como campo variacional. Você pode definir uma variação, de modo que o campo variacional seja o vetor curvatura média, e aí a integral, né, do tamanho ao quadrado do vetor curvatura média seria zero, como a integral de uma função positiva, né, sendo zero, isso tem que ser constante igual a zero, de onde a gente tira essa caracterização. Ok? E aí, para poder a gente introduzir com mais cuidado o índice de Morse, né, que a gente vem comentando, a gente sabe, já falou que o índice de Morse da superfície Minimax que a gente vai ter interesse vai ser igual a 1, né? Então, o que isso significa? Isso vai, para a gente falar isso com mais precisão, a gente precisa olhar além da primeira derivada, a gente precisa olhar também para a segunda derivada da área. A segunda derivada, ela vai ser dada, a gente vai olhar para a segunda derivada apenas nas direções normais a sigma, certo? A gente vai olhar para campos variacionais que são do tipo uma constante vezes o campo normal unitário, certo? Ou seja, qualquer campo que seja normal a sigma. Então, a segunda derivada da área nessas direções normais a sigma são dadas pela integral, né, menos a integral de φ vezes o operador de Jacobi nessa função φ. Tá? O operador de Jacobi é esse operador de segunda ordem, né, dado pelo Laplaciano da superfície, mais essa função, né, que é o HIT normal, mais
a segunda forma fundamental ao quadrado, certo? E aí a gente pode definir o que é a estabilidade, né? A estabilidade da superfície vai ser, não se ela é um mínimo local da área, mas se a derivada segunda é sempre maior ou igual a zero, né? Essa é a nossa definição, tá? Então, esse operador, ele para a gente dar uma caracterização mais completa, né, do índice, da mesma forma que a gente fez lá com o operador para o Laplaciano, aqui a gente tem uma perturbação, né, o Laplaciano mais uma função. Então, esse operador é elíptico, o espectro também é dado por uma sequência, né, ele também é discreto, o espectro é uma sequência indo para infinito, e aí a gente vai definir os autovalores da mesma maneira, né? Vocês veem aqui essa estrutura. Esses são agora os autovalores do operador de Jacobi. Tá? Então, o índice ele pode ser visto de duas maneiras, pelo menos. Uma das maneiras é dizer que o índice é a máxima dimensão de um subespaço de funções, né, sem infinito, onde a segunda derivada é negativa definida, tá? Então, o maior espaço de funções, o espaço de funções de maior dimensão possível, onde para qualquer função nesse espaço a derivada segunda é negativa, tá? Uma outra maneira, olhando para os autovalores, né, você ordena os autovalores de acordo com repetições, tá? Você pode ter autovalores com as suas respectivas multiplicidades, né? Então, se você ordena eles com as multiplicidades, então o índice é o número de autovalores negativos, certo? E aí, com isso, né, a gente conclui diretamente que no caso da estabilidade, que é índice zero, você vai ter automaticamente essa desigualdade, né, que ela diz exatamente que a derivada segunda da área, você olha aqui para a fórmula da segunda variação, você vê a estrutura do operador de Jacobi, a menos de aplicar o teorema da divergência, ela pode ser escrita dessa maneira, né? Isso aqui equivale a dizer que a segunda derivada da área é maior ou igual a zero para o campo variacional φ vezes o vetor normal, tá? Então, você tem essa desigualdade para toda superfície estável, ok? Aqui a gente traz só uma observação, né, que as superfícies estáveis ocupam um papel de destaque na teoria de superfícies mínimas, né, por vários motivos. Agora, eu vou pular por enquanto isso aqui, né, que traz algumas observações de que em muitos casos não existem em muitas métricas relevantes não existem superfícies mínimas estáveis, então a gente acaba estudando as superfícies de índice 1, que são as mais simples depois das estáveis, que é, como vocês já imaginam, né, o que vai ser o objeto de maior interesse para a gente, porque são as superfícies mínimas de índice 1 que estão realizando a largura min-max, né? Então, eu vou passar um pouco sobre isso aqui. Nas superfícies mínimas de índice 1, o primeiro autovalor ele é negativo, ele é o único que vai ser negativo, e toda função, da mesma maneira que a gente tinha aquela caracterização do primeiro autovalor do Laplaciano, né, como aquela caracterização min-max, ou então o lambda 1 era caracterizado, realizado pelo ínfimo dos quocientes de Rayleigh para as autofunções perpendiculares às constantes, né? Então, aqui a gente tem essa caracterização, né, como a gente sabe que você tem essa única direção, né, de autovetores com autovalor negativo, então
para todas as funções que são perpendiculares a ela, em L2, né, perpendiculares à primeira autofunção, você vai ter a mesma desigualdade de estabilidade. Tá? Porque senão você teria um espaço, um subespaço de dimensão maior do que um, onde a derivada segunda seria negativa definida. Tá? Agora, bom, eu estou tomando a liberdade de... já passei 5 minutos, né, do tempo que a gente tinha previsto. Deixa só concluir. A gente já começou um pouco atrasado, né? Então, deixa eu só tentar concluir. Então, antes de passar adiante, deixa eu só ver o que tem nesse exemplo. Aqui nesse exemplo, a gente só comenta o caso da esfera equatorial em S3, né? Ela é uma esfera de índice 1. A gente tem aí o operador de Jacobi. Na verdade, ela, além de ser uma esfera mínima, ela é uma esfera totalmente geodésica, né? A gente está falando aqui você tem aqui a S3, o Equador, né? Esse S2 aqui. Ele é totalmente geodésico. Você tem essa isometria que troca o lado de cima pelo de baixo, ela é totalmente geodésica. E a curvatura de Hit ambiente ela é constante, né? Igual a 2. Então, o operador de Jacobi é Laplaciano mais 2. Então, a gente sabe aqui que as autofunções aqui vão estar relacionadas. As autofunções vão ser autofunções do Laplaciano na esfera redonda também, tá? E aí, a primeira autofunção vai ser a função constante, ela satisfaz que o operador de Jacobi menos 2φ é igual a zero, né? E aí o menos 2 é um autovalor negativo, certo? Os outros autovalores, o próximo autovalor, ele vai ser o autovalor zero, tá? O próximo autovalor do operador de Jacobi vai ser zero, que vai vir daquelas funções lineares, né? As funções lineares que satisfazem isso aqui igual a zero. A gente já viu que o 2 é o primeiro autovalor não nulo, né, do Laplaciano. Então, ele vai ser... isso diz que o zero vai ser o próximo autovalor, e isso já mostra que essa esfera ela isso. Bom, eu acho não, é isso que eu queria concluir, mas eu acho que a gente não mostrou, né, que no caso da esfera, a gente não mostrou que, da esfera redonda para o lambda 1, acho que a gente não mostrou em detalhes, né, que o 2 era o primeiro autovalor não nulo, né? Então, se você sabe isso, então aqui você sabe também, né? Tá, tudo bem. A gente não vai entrar em detalhes em relação a isso, eu queria era comentar rapidamente sobre isso, que era o objetivo que a gente queria discutir hoje. A gente não vai ter tempo, mas é a aplicação da ideia do Hirsch nesse contexto, certo? Ela pode ser utilizada para a escolha agora de uma autofunção que vai ser ortogonal à primeira autofunção do operador de Jacobi, para poder a gente conseguir essa desigualdade, tá? Então, para uma superfície mínima mergulhada e orientável, né, uma superfície onde você tem um vetor normal unitário bem definido, de índice de Morse 1, você tem essa estimativa, tá certo? Então, isso vai vir também do troco de hash, certo? Então, você tem que ver como é que é essa escolha, né? Lá no caso do autovalor do Laplaciano, a gente fazia uma composição das funções coordenadas com o diffeomorfismo, conforme, né, que vinha da uniformização. Aqui a gente tem que toda superfície ela pode ser ela pode cobrir, né, ela admite esse recobrimento ramificado por uma transformação conforme. Você pode ter esse recobrimento ramificado sobre a esfera. Então, sigma é uma superfície que a gente não sabe ainda
o seu tipo, né, o seu gênero, mas ela sempre admite um recobrimento ramificado, que é conforme, e que tem o seu grau controlado pelo gênero da superfície, dessa maneira, tá? Onde essa notação aqui, o shade, ele é a parte inteira, certo? Então, a ideia é você olhar para da mesma maneira que a gente tinha lá, né? Aqui a gente tem também essa transformação conforme, que vai ter, que você pode considerar a composição com as funções coordenadas de S2, tá? É a sua superfície, e aí você tem esse recobrimento sobre a esfera, você pode olhar para as suas coordenadas, né? E aí você pode usar isso, você pode balancear, né? Como no truque do Hersh, para poder obter estimativas desse tipo, tá? Então, no caso de sigma ser uma esfera, uma estimativa que vai ser relevante para a gente é que se você tem uma esfera mínima de índice 1, então a integral da curvatura escalar do ambiente sobre a superfície é menor ou igual a 24π. Por que que isso aqui é relevante? Porque isso aqui aparece quando a gente considera a derivada da width, digamos, quando a métrica varia pelo fluxo de AMAB, por exemplo. Ok? Quando você varia a métrica ambiente pelo fluxo de Hit, a gente tem outras desigualdades que também são consequências do truque de Hersh, que são essas aqui, que são as desigualdades que são mais relevantes para provar o teorema que a gente enunciou do Kodar e do André, certo? Quando você usa o fluxo de Hit. Então, eu vou parar por aqui. A gente pode, no começo da próxima vez, falar um pouco mais sobre isso, talvez ser um pouco mais preciso, tá? E passar a falar um pouco mais sobre a falar sobre as demonstrações e sobre o caso da condição necessária para a maximalidade da width normalizada, certo? Obrigado, pessoal, aí pela atenção e desculpem por ter passado do tempo. Na verdade, foi no tempo certinho aqui pelo meu... porque começou aqui... foi às 16h17. Deu 1h30 certinho aqui. Alguém Beleza. quer comentar Pode alguma parar de coisa aí? gravar, né? Deixa eu parar aqui a gravação. Obrigado Ainda bem aí que você também, falou Roberto. logo.